Olá! Mais uma vez estamos felizes em estarmos juntos e em entrarmos na sua casa, no seu trabalho, para conversarmos um pouquinho. Eu às vezes me questiono, e por que que nós sofremos? Por que que as coisas nos afligem? Por que que muitas vezes a vida nos dói tanto? E quanto mais nós buscamos respostas, se buscamos as respostas nos lugares errados, mais confusos nós ficamos. Na época de Jesus, os judeus, eles tinham uma ideia de que o homem bom prosperava e que o homem injusto enfrentaria dificuldades. Tanto que era comum, quando eles estavam sob o jugo de Roma, por exemplo, eles se questionavam que o povo de Israel estava cometendo algum pecado, estava fazendo algo errado, e por isso Deus impunha o jugo do império sobre eles. Um exemplo bem prático está no Antigo Testamento, que é o livro de Jó. E o livro de Jó ele é muito significativo, porque em toda a história sacra, Jó é o único que Deus indica. Jó é o único que Deus demonstra. Esse é o meu servo exemplar. E Jó, ele era um homem muito rico. No seu livro, no Antigo Testamento, nos diz que ele era o homem mais rico da região. Ele tinha muitas posses, muitos animais, terras, uma família feliz, filhos muito saudáveis. E num determinado momento, por questões que não vamos nos aprofundar, mas num determinado momento a dificuldade vem até ele. Então, todos os seus filhos morrem, desencarnam. Ele fica com o corpo coberto de chagas dos pés até a cabeça. E ele começa a se questionar naquela tristeza, mas ainda assim ele não renegava Deus. No livro diz que a sua esposa diz para ele: olha, renega Deus e morre em paz, porque era muita tristeza dele. Acontece lá uma série de eventos. O livro é muito interessante, é muito belo. E num determinado momento, Deus se apieda, conversa com ele e ele recebe tudo de volta. Ele tem novamente novos filhos, ele conquista os seus bens, as suas terras e tudo em dobro. Então isso mostra que o fato dele ser rico, dele ter uma boa condição material, ele era um homem justo. Então os judeus tinham essa ideia. Mas se nós trouxermos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós vemos que não é bem assim. Quantos homens justos passam por trabalho a vida toda? São acusados, passam por dificuldades, e quantos injustos prosperam, vivem bem. Então, essa ideia, ela é certa ou ela é errada? Dentro de uma ótica espírita, podemos dizer que sim. Em uma ótica materialista, dizemos que não. Por quê? Porque diante do materialismo, a vida se encerrando apenas nessa encarnação seria completamente injusto. Mas numa ótica espírita, na qual nós remetemos a lei de causa e efeito, de que as nossas reencarnações são solidárias e que eu hoje passo por desafios, por dificuldades que eu deixei na minha encarnação passada e que agora eu tenho que reajustar. Lei de causa e efeito é isso. Desarrumou, arruma. Prejudicou, consola. E evidentemente, quando nós nos deparamos com uma dificuldade, o mais comum é nos entristecermos e às vezes até nos desesperarmos. Mas vejamos o seguinte:
Se não houvessem as dificuldades e as dores, talvez nós vivêssemos ainda na era medieval, porque não estaríamos impelidos a crescer. A questão é, eu vivo num plano. É preciso, como num videogame, que eu passe para o plano subsequente, que eu passe para o próximo nível. Normalmente no videogame, quando eu passo para o próximo nível, eu tenho que ter um desafio. Ou há uma luta, ou há uma charada, ou alguma coisa que eu tenho que resolver. A vida é assim. Se eu me mantiver sempre no plano e não tiver dificuldades, eu vou me manter no plano eternamente. Quando a dificuldade vem, eu preciso me sobressair a ela, estudá-la, pensar em como fazer e dar um passo à frente. Eu subo para o próximo nível. Mas quando a mesma dificuldade, dores muito semelhantes batem à minha porta, é o momento de eu me questionar: o que a vida está querendo me dizer com isso? Por que eu enfrentei isso lá atrás e enfrento uma dificuldade muito parecida agora? Ou enfrentei 2, 3 vezes? Eu tenho que me questionar, aprender com a vida. E quando eu aprendo com a vida, é quando eu cresço. E quando eu cresço, eu me aproximo de Deus. Ninguém é feliz por sofrer. Ninguém se regozija, como estou feliz porque estou sofrendo. Não, mas a dor é o sublime convite para que eu me supere, para que eu me eleve, para que eu aprenda esta lição. Depois que eu aprender essa, outras virão. Mas quando outras vierem, eu já vou ser mais sábio, mais forte e mais inteligente. E assim, meus irmãos, quando um aprende e deixa o seu legado, outros aprendem pelo seu ensinamento. Não aprendemos com Jesus? Não aprendemos com tantos e quantos homens que vieram na ciência, na arte? É assim. Sempre aprendemos se estivermos de olhos abertos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Pensemos nisso, meus irmãos. Um grande abraço, até a próxima. Fiquemos todos sob a luz de Deus.